Shalom, sejam bem-vindos ao canal Dai uma Voz, tudo bem com vocês? Voltando aqui com o vídeo e hoje eu vou falar sobre o mês de Tammuz, um alerta espiritual para os nossos dias de hoje. Está preparado? Então vamos lá aprender sobre esse mês profético e um portal espiritual. Você sabia que existe um mês bíblico associado à vigilância espiritual e ao perigo de se afastar de Deus? Hoje vamos falar sobre o mês de Tammuz, um período que nos leva a refletir sobre o episódio do bezerro de ouro e sobre a necessidade de se manter firme na fé. Fique até o final porque eu vou mostrar o que os rabinos ensinam sobre esse mês e como nós podemos aplicar nesse mês. Você sabe quando começa e quando termina? Então vou explicar agora. O mês de Tammuz ele começa ao pôr do sol no dia 15 de junho de 2026 e termina ao pôr do sol do dia 14 de julho de 2026. É o quarto mês do calendário bíblico, contando a partir de Nissan. E o que eu quero trazer sobre cada mês é algo muito importante, porque cada mês ele tem um portal muito importante no que acontece durante esse mês e precisamos estar atento a cada mês. E eu vou falar sobre Tammuz e você vai aprender hoje o que Deus quer falar sobre alerta espiritual. O que aconteceu em Tammuz? A tradição judaica relaciona Tammuz em um período em que Israel caiu em idolatria ao construir um bezerro de ouro. Enquanto Moisés estava no Monte Sinai recebendo a Torá, o povo ele perdeu a paciência e procurou um Deus visível para adorar. Quantos de nós procura um Deus visível? Quando Deus não responde a gente, quando Deus ele fica em silêncio, quando Deus ele está nos ensinando nesse tempo de espera. O resultado foi uma das maiores crises espiritual da história de Israel. Agora vamos para o significado espiritual do mês de Tammuz. O que os sábios dizem? Os sábios judeus ensinam que Tammuz marca o início de um período de introspecção e vigilância. Segundo a tradição rabínica, é um mês para nós guardarmos os nossos olhos. O que hoje a gente precisa e temos na nossa mão? Nós temos o quê? Um celular. Esse aqui, ó. Então, a gente precisa estar alerta de guardar nossos olhos, porque não é como tempos antigos que as pessoas compravam revista, compravam coisas ou até saíam. Pode acontecer de várias maneiras, mas hoje a gente precisa guardar nossos olhos naquilo que a gente está vendo hoje. E precisamos não deixar de ouvir, de orar, de buscar a palavra de Deus. É um mês para você examinar o coração, o seu coração. Você tem avaliado como o seu coração está nesse tempo? O seu coração, ele é ligado com a sua mente. Então, aquilo que você está pensando, aquilo que você tem colocado a sua maior vontade e tudo que você tem buscado, está alinhado com a vontade do Senhor? Você tem guardado seu coração e orar, Senhor, eu apresento aqui o meu coração, a minha mente, alinha ele com a tua vontade, com o teu propósito, guarda o meu coração, não me ensine primeiro a não se precipitar e ouvir a tua voz. É um mês para você fortalecer a sua fé em Deus. É onde você precisa estar mais perto. Como a gente precisa estar vigilante nesse mês, o inimigo ele vai tentar roubar a sua fé, vai tentar deixar você fraco e vai tentar, porque quando nós estamos fracos, o inimigo, quando estamos sozinhos também, o inimigo ele vem e vai querer roubar você, vai querer roubar a sua fé, te deixar fraco. Não podemos ficar sozinhos, temos que estar se apegando ao Senhor, ouvindo nossos pastores, estando na igreja, estando com um conselheiro, estando com pessoas de Deus. E é um mês para evitar distrações. E aquilo que pode ser distração para a gente pode ser algo que vai te pegar e você não está preparada. Porque a gente acha que o inimigo ele vem assim, eu sou o bandido e vou te pegar. Ah, não, ele vai te pegar quando você não estiver preparado, quando você não estiver fortalecido. Então a gente precisa ter alerta com tudo que a gente tem em nossas mãos, uma vigilância constante. E aquilo que é sua fraqueza, aquilo que é distração, aquilo que te rouba de ter o seu tempo com o Senhor. E é um mês para a gente permanecer fiel, mesmo quando tudo está em silêncio. Quando tudo está em silêncio, você não escuta nada.
você não tem nenhuma resposta. É aonde você tem que se apegar a Deus. É aonde você está sendo testado. Aonde você está passando por situações que você precisa correr para o Senhor. Correr para a sua palavra. E o que isso nos ensina para hoje? Muitas vezes a gente faz o mesmo. A gente, quando demora, a gente fica ansioso, fica preocupado. E se deixa aquela preocupação. Em vez de descansar, você se preocupa. E aí, você está deixando que a sua confiança seja abalada, a sua fé seja abalada. E que a gente não coloque a nossa confiança em dinheiro, em família, em pessoas, mas que a gente coloque a nossa confiança no Senhor, para que a gente não perca a sensibilidade de ouvir a sua voz. Tammuz nos lembra, não substitua a presença de Deus por atalho. Não corra, não tenha pressa. Deixe Deus falar com você. A gente precisa tirar as distrações, porque elas vêm para tirar o nosso foco de ouvir a Deus. E também a gente ouve a Deus através da palavra dele. A gente vive uma geração cheia de distrações, redes sociais, preocupações, pressões emocionais, notícias constantes e correria do dia. Tudo isso pode ser uma distração, porque você está priorizando as outras coisas e não o seu momento com o Senhor. E a sua vida diária com Ele em todos os momentos. Sempre lembrando de orar, sempre agradecendo, sempre, eu tenho um minuto aqui, vou ler a palavra de Deus. E ter aquele momento de separar mesmo, para buscá-lo. Tammuz nos convida a se perguntar, o que está ocupando o lugar que pertence somente a Deus? Que você reflita sobre essa pergunta. Onde a minha confiança está depositada? Estou ouvindo a voz do Senhor ou os barulhos externos ao meu redor? Então reflita sobre essas perguntas e depois você segue aqui no vídeo. O desafio do mês de Tammuz. Durante esse mês, separe mais tempo de oração. Leia a palavra de Deus diariamente, medite, faça um exame no seu coração. Avalie você mesmo e pergunte de Deus o que precisa ser avaliado. Renuncie aquilo que está competindo com a presença de Deus, com a comunhão que você deveria ter com Deus. Busque ouvir a voz do Senhor. E pensando sobre tudo isso, é uma coisa que eu também tenho que estar me avaliando. Porque esse mês ele vai tentar te distrair para tirar do foco, para tirar daquilo que Deus quer fazer na sua vida. O mundo espiritual ele é muito real. Só que ele acontece no físico, através de coisas. Então hoje não é um mês para viver com medo, mas é para você ficar em alerta. Um mês para se despertar. Aí você pergunta, por quê? Por que esse mês? Porque nesse mês, se Deus ele nos fala sobre o mês de vigilância, é porque algo está acontecendo no mundo espiritual. O inimigo está trabalhando para te distrair. O mesmo Deus que confrontou Israel também ofereceu arrependimento, restauração e misericórdia. E ele oferece para nós hoje. E que nesse mês você se mantenha vigilante, fiéis e sensível à voz do Senhor. Se esse estudo falou com você, deixe o seu comentário aqui e escreva. Eu escolho permanecer vigilante. A gente precisa não somente colocar na nossa mente, mas falar, escrever, colocar assim nas coisas para você ficar alerta. Porque o mundo está acontecendo, as coisas estão acontecendo e a gente está assim nas outras coisas. E é aí que a gente precisa me alertar, preciso me despertar. Não se esqueça de se inscrever no canal Dai Uma Voz, ativar o sininho, compartilhar com os amigos, comente aquilo que Deus falou com você. Shalom e até o próximo vídeo.